Glórias a Deus. Abra sua Bíblia, querido. Salmo 34. Glória a Deus. Salmos 34, do verso 1 ao verso 9. E depois nós vamos ler do verso 17 até o verso 20. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Verso 17. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Aleluias. Eu quero que você abra a sua Bíblia também, 1 Samuel, capítulo 18, a partir do versículo 6 ao 12. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes, e com alegria e com instrumentos de música. As mulheres dançando e cantando respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão só o reino? E desde aquele dia em diante Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul, e profetizava no meio da casa, e Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança, e Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes, e temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul. Amém? Na quinta-feira pela manhã, eu estava ouvindo um cântico em casa, orando a Deus, ouvindo um cântico em casa, nos nossos momentos de devocional, nos nossos momentos de busca ao Senhor. E através desse cântico, o Espírito Santo falou esse verso desse Salmo 34, verso 8, muito forte. Ele falou comigo naquele dia. E essa é uma palavra que há tempo eu não lia. Nós lemos muito a Bíblia, mas sempre há trechos que faz tempo que você não lê. Já fazia um tempo que eu não passava pelo Salmo 34, em especial o verso 8, que é a chave do texto, que é a chave desse salmo aqui, o verso 8. Mas enquanto eu ouvia aquela canção, enquanto louvava o Senhor, o Espírito Santo, ele sussurrou na minha alma esse verso aqui, que há tantos dias e há tanto tempo eu não lia a palavra de Deus. Mas um dia eu li, e ficou gravado no meu espírito a palavra de Deus. Olha a importância de lermos a Bíblia. Quando você lê a palavra de Deus em um espírito de devoção, de rendição, com o espírito de Jesus, com o coração quebrantado, rendido, e guarda as palavras, elas ficam guardadas dentro de você. Conforme você vai caminhando, conforme a situação da sua vida, o dia a dia, os intempéries, as adversidades, seja a situação que você está vivendo, o Espírito Santo, ele suscita as palavras de novo dentro de você, e mostra que Deus está com você, que Deus está operando na sua vida, que Deus não se esqueceu de você, que Ele é um Deus presente mesmo na hora da angústia, que Deus é um Deus fiel e justo, que não esquece dos seus, que Ele está lá contemplando as nossas vidas, mesmo no momento de dor, mesmo no momento de descaso, de angústia, de perseguição, no momento de lutas, no momento de desfeitas e assim por diante. E naquela manhã o Espírito Santo falou claramente: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia.
Provai e vede que o Senhor é bom. Feliz, bem-aventurado é o homem, a mulher que nele confia, que nele coloca a sua confiança, que nele espera, que nele aguarda, que olha para ele, que contempla ele, que vive com ele, que anda com ele, que se rende a ele. Provai e vede que o Senhor é bom. Diga para o seu irmão aí: o Senhor é bom. Diga para ele: o Senhor é bom. O Senhor é bom, meu irmão. Nós nos esquecemos disso aí. O Senhor é bom. Lembra que o jovem rico disse para Jesus: bom mestre? Jesus disse: não há um bom senão Deus. Não há um bom senão Deus. Jesus nem quis atribuir para ele o título de bom, ainda que ele é bom. Mas ele disse: bom há um só, que é Deus. E aqui Davi está dizendo, no seu tempo de angústia, nas suas composições de hinos, nos seus clamores, nos seus intempéries, nas suas angústias diárias, ele está compondo hinos a Deus. Porque salmos são cânticos, queridos. Salmos são cânticos que foram expressões da alma do salmista, quando eles estavam passando por diversas situações em suas vidas. E nós vamos entender que esse salmo vai retratar um período da vida de Davi, da sua alma, onde ele expõe a sua alma em adoração, em oração, buscando o Senhor, em devoção com o Senhor e confiando no Senhor, sabendo que Ele, o Senhor é bom, sabendo que a sua misericórdia dura para sempre, sabendo que Ele pode provar essa fidelidade de Deus, que Deus sempre é bom e sempre vai ser bom. Ele nunca vai mudar a sua bondade, Ele nunca vai cochear em dois pensamentos, Ele sempre vai ser o mesmo, sempre vai estar lá com a sua bondade, com a sua ternura, com o seu coração. Davi declarou: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Outra versão diz: procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Quando nós olhamos para a história de Davi, você vai ver Davi como um dos filhos de Jessé e com os seus irmãos, que eram soldados da corte de Israel, do rei de Israel. Davi, porém, era o menor da casa do seu pai, e ele cuidava das ovelhas de Jessé, o seu pai. Davi, de certa maneira, era desprezado pela família, era desprezado pelos seus irmãos, e os seus irmãos olhavam para Davi: vê se o que Deus vai falar nessa noite fala alguma coisa com você. Ele era desprezado pela sua casa, desprezado pela sua família. A sua família não olhava muito para ele, não ligava muito para Davi. Davi estava no campo, tinha cheiro de ovelha, conduzia ovelha, tinha um cajado na sua mão. Ele era um simples pastor de ovelha, que estava lá no campo, talvez atrás das montanhas, das colinas, cuidando das ovelhas do seu pai. Caminhava dia após dia, cuidando do rebanho do seu pai Jessé. Então a vida de Davi era cuidar das ovelhas, guardá-las do lobo, guardá-las do leão, do urso. Davi estava ali no campo, ele arriscava a sua vida, porque ele enfrentava feras no campo para guardar as ovelhas do seu pai. Mas mesmo com toda a sua atribuição pastoral, com o seu cuidado, com o seu amor pelas ovelhas, os seus irmãos não faziam caso de Davi. E talvez o seu pai o tinha como: o Davizinho está lá no campo cuidando das ovelhas, e os meus filhos estão aqui se enganjando no exército de Israel, né? São fortes, são valentes do exército, né? São homens de guerra, são soldados do rei Saul, estão em eminência, como alguns pais de hoje fazem a acepção dos filhos, né? Não, o meu filho A ou B está fazendo faculdade de medicina. Aquele outro filho meu não quer saber de nada, só fica na internet, não vai dar em nada. Era mais ou menos isso, né? Um filho está estudando, está dando orgulho para o pai, o outro filho lá não faz muita coisa, está ali, né? De vez em quando ele lava uma louça em casa, varre o quintal, mas não vai dar em nada. Esse menino aí fica aí, não tem interesse pelas coisas mais excelentes. E um dia, querido, Davi estava no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. Vem um urso para arrebatar uma ovelha, mas Davi, ele vai contra esse urso, ele encara um urso, ele enfrenta um urso para defender a ovelha do seu pai, e ele matou o urso. Pouco depois, Davi continua no campo cuidando das ovelhas, vem um leão, querido.
e Davi mata o leão. Ele enfrenta um leão. Davi enfrentou um leão e matou o leão para defender as ovelhas de seu pai. A figura de Davi é que é como Cristo, querido, que nos guarda e que nos cuida, que nos guarda do leão que ruge, que nos guarda do urso que ruge, que nos guarda deste mundo que tenta nos tragar e nos defende, nos guarda, porque nós somos ovelhas do seu pai, somos rebanhos do seu aprisco, somos povo seu, somos dele, e ele não abre mão de mim, de você, ele cuida, ele guarda, ele dá a sua vida por mim, por você. E Davi está lá no campo, está ali cuidando das ovelhinhas do pai dele, acontece essas coisas todas, e todo mundo olha para Davi, é só o Davizinho. Esse menininho aí fica no campo, mal cheiroso, tem que ficar tocando as moscas das ovelhas, tem que ficar tosando as ovelhas, fica lá no campo, não toma banho direito. Olhavam para Davi dessa maneira. Só que Davi, querido, cuidava das ovelhas do pai, enfrentava o urso, enfrentava o leão, ele estava contra o leão, ele não se rendia, porque ele amava o que ele fazia, cuidar das ovelhas do seu pai e honrar o seu pai. Um dia, com inspiração divina, o profeta Samuel, na sua casa, recebe de Deus a incumbência de ir à casa de Jessé. O reinado de Israel não estava indo muito bem. Deus já viu o que ia acontecer em Israel, porque Saul não estava sendo bom rei. Deus já via o que ia acontecer um pouco mais adiante. Então Deus vai à terra procurando um homem segundo o seu coração. Quando ele olha para a terra, procurando um homem segundo o seu coração, ele encontra Davi. E a Bíblia diz assim: achei, Deus disse, achei a Davi, homem segundo o meu coração. É como se Deus estivesse procurando, e os olhos de Deus varrem a terra, e em um dado momento ele para diante de Davi e diz: achei, agora eu vou parar de procurar, eu encontrei, achei a Davi, homem segundo o meu coração. Sabe, a maior realidade que retrata Davi como um homem segundo o coração de Deus é que Davi dá a vida pelas ovelhas. Davi dá a vida, a sua vida pelas ovelhas. Ele não abre mão das ovelhas que estão sob o seu cuidado. Ele as ama, ele as protege até o fim. Esse é ou não é o coração de Jesus? Você está aqui porque Jesus ama você e ele cuida de você integralmente. Ele tem olhado para você, ele morreu por você, ele pagou o preço por você, ele continua cuidando de você, continua amando você e vai continuar amando você até a eternidade. Aleluias. E quando Deus olha e vê o coração de Davi, o seu amor pelas ovelhas, o seu amor pelo seu pai, pelos seus irmãos, mesmo sendo desprezado. E quando Davi subia, talvez numa pedra, pegava a sua harpa e começava a dedilhar louvores a Deus, e começava a cantar hinos a Deus, e ali, com o coração quebrantado, rendido, amoroso, terno, saíam canções belas, canções profundas, não em grandes composições, mas sim em uma alma desejosa por Deus. Davi é o mesmo que dizia assim: como uma corça brama pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. A minha alma te anela muito em uma terra seca onde não há água. Eu tenho fome de ti, ó Deus, a minha alma deseja por ti. Davi tocava a sua harpa e celebrava ao Senhor nos desertos, nas colinas, nas campinas, junto com o seu rebanho. E aquela adoração subia no céu, querido, e tocava o coração de Deus Altíssimo. E Deus se alegrava das canções de Davi. Deus manda Samuel, profeta Samuel, no período de Davi. Samuel vai à casa de Jessé, porque na casa de Jessé eu tenho me provido de um rei. Lembre-se que nós estamos aqui, nós lemos a passagem já lá na frente, quando Saul ele vai contra Davi. Já havia um rei em Israel e era Saul. Mas o rei segundo o coração de Deus estava sendo projetado por Deus, porque Saul foi colocado por Deus sim, mas por vontade humana, não foi por vontade de Deus. E tudo que é feito pela vontade humana vai dar problema, querido. Tudo que é colocado pela vontade humana, uma hora vai dar problema. Tudo que é colocado pela vontade da carne, uma hora vai dar problema. Porque a carne peca, a carne é suja, ela tem malícia, ela tem maldade. A carne maquina, a carne faz coisas que contrariam a Deus. E tudo que é colocado é feito pela vontade da carne, uma hora vai dar errado. E Saul foi colocado pela vontade da nação de Israel, não pela vontade de Deus. Só que Deus já tinha achado
e estabelecido um rei segundo o seu coração, e ninguém estava sabendo. O reizinho estava lá atrás das colinas com as ovelhas, nem ele mesmo sabia. O reizinho pequenininho, o menininho, o garotinho, estava adorando a Deus lá junto com as ovelhas, desprezado por todos. Mas um dia Deus diz: olha aqui, Samuel, vai na casa do Jessé, procura Jessé, porque lá na casa dele, dentro da família dele, eu tenho me provido de um rei. Tem um rei dentro da casa de Jessé. Tem um rei, já tem um homem que está lá me esperando. Tem um homem que está lá preparado. Eu vou usar ele, eu vou levantar ele. Ele vai ser extraordinário na terra. Deus está falando de você, na sua casa. Ele vai levantar você como alguém extraordinário, que vai fazer a diferença na sua família, a diferença na sua vizinhança, no seu bairro. Será que você acredita nisso, meu querido? Aleluias! Deus disse: eu tenho me provido de alguém que vai me ouvir e que tem o meu coração. Vai lá, Samuel, vai lá, vai na casa do Jessé. Samuel vai à casa de Jessé. E quando ele chega à casa de Jessé, o profeta Samuel, que naquela época era a maior autoridade que havia em Israel. Lembre-se, nós estamos saindo de um período de juízes para um período de reinado. A nação de Israel era teocrática. Era Deus que conduzia o povo, mas o povo queria uma nação de reinado. E agora Deus permite que Saul seja rei, pela vontade humana, mas Deus não quer que a nação fique com o rei, com a vontade da carne. Deus não quer que eu e você vivemos pela vontade da nossa carne, porque vai dar errado no final. Tudo que você faz pela carne, vai terminar na carne. E Deus não quer que eu e você façamos e vivemos pela carne, porque pela carne, querido, nada vai dar certo. Então Deus proveu o rei, e o rei estava na casa de Jessé. Samuel chega na casa de Jessé, entra, e os filhos de Jessé se colocam em fila. E aí Deus diz para Samuel: Samuel, o rei está dentro dessa família. E a Bíblia diz que vai passando um após um. Todos os irmãos de Davi passam diante de Jessé, diante de Samuel. E quando chega um dos guerreiros de Israel, que era um homem forte, alto, robusto, e era guerreiro, Samuel diz assim: certamente, Samuel olhando na sua visão carnal, ele era um profeta de Deus, ele diz: certamente está diante de mim o ungido do Senhor. Na mesma hora a voz do Espírito clama dentro de Samuel, dizendo: Samuel, você vê por fora, porém eu vejo por dentro. Você vê por fora, eu vejo o coração, não é este. E passa todos os filhos de Jessé diante de Samuel, e Deus diz: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. E aí Samuel fala: mas espera aí, Jessé, acabou os teus filhos? Passou todo mundo já? Detalhe que estava todo mundo em casa, querido. Davi estava onde? Davi estava onde? Estava todo mundo em casa fazendo o quê? Davi estava cuidando das ovelhas, trabalhando. Samuel pergunta: passou todo mundo? Já acabou? Já acabou. Aí Jessé fala: não, tem o Davi lá. O Davi está lá no campo. Então vai mandar chamar. Manda chamar ele. Nós não vamos nos assentar à mesa até que Davi chegue. E alguém vai chamar Davi, querido. E quando Davi chega, Samuel bate os olhos nele, o Espírito Santo diz para ele: olha, unge ele, porque ele mesmo é. Esse aí é o rei de Israel. Está diante de você o rei de Israel. Aleluias. E aí o profeta pega a botija de azeite. Vamos orar agora, porque aqui está o rei de Israel. Davi disse: rei? E aí o azeite é derramado sobre ele. Ele é ungido, consagrado, levantado como rei de Israel. Davi passa por muitos intempéries na sua vida, até chegar ao trono de Israel. E aqui eu contei isso para vocês, para chegar nesse texto que nós lemos de 1 Samuel 18. Quando Davi, ele começa a se destacar no reinado de Saul, Saul já está começando a variar, ficar louco, dar problema. A Bíblia diz que um espírito mau veio sobre Saul, e ele começa a ficar num estado deplorável, por conta da sua própria loucura, do seu egoísmo, da sua ganância, da sua forma errada de viver e de se conduzir, e de não temer a Deus. Deus então permite que Davi se aproxime de Saul. Davi toca a sua harpa diante de Saul. A Bíblia diz que o espírito mau que está em Saul, ele sai por causa da música de Davi, por causa da adoração de Davi. O espírito mau sai de Saul. Algumas coisas começam a acontecer ali no reinado de Israel. E um dia,
há uma batalha no campo entre Israel e os filisteus. E naquele campo estavam todos os irmãos de Davi, estava o rei Saul, todo o exército de Israel, grandes homens, grandes guerreiros. E estava do outro lado o exército dos filisteus. E estava um homem chamado Golias, de quase 3 metros de altura. E aquele homem, ele gritava de manhã e de tarde. Ele ameaçava o exército de Israel. Durante 40 dias, Golias vomitava de manhã e de tarde, dizendo: não tem um homem aí no meio de vocês para vir me enfrentar e lutar comigo? Não tem nenhum homem aí para vir me enfrentar? Vamos fazer o seguinte: vem um homem, qualquer um de vocês aí, até o rei se quiser, vem qualquer um de vocês, no mano a mano, nós decidimos essa guerra. 40 dias, querido, nem o rei de Israel se colocou à disposição. Num desses dias, que o gigante está lá esbravejando, o pai de Davi diz para ele: Davi, vai lá no campo, vai lá no campo de batalha, os seus irmãos, leva queijo, leva pão para eles, leva comida para eles lá. E Davi vem, querido, com a cesta de pão, vem com a cesta de queijo, e ele vem trazer o pão para os seus irmãos que estão na guerra. E quando Davi está se aproximando do campo de batalha, ele escuta todo esse clamor da guerra, e escuta o gigante gritando: será que não tem ninguém? Será que não tem um macho aí, um homem que vai querer me enfrentar? E aquilo causa uma indignação dentro do coração de Davi, porque ele diz assim: quem é esse incircunciso? Quem é esse ímpio? Quem é esse homem? Quem é esse? Quem é esse homem que está afrontando o exército de Israel, levantando a sua voz contra o Deus Altíssimo? Quem é esse homem? E Davi se indigna com aquilo, com aquela situação toda, e ele vai diante de Saul, e ele vê que ninguém quer enfrentar Golias, querido. E Golias está ganhando do exército de Israel só pela força do verbo, e pelo seu tamanho, pela sua imponência. Muitas vezes as provas e lutas da nossa vida, querido, que parecem dissolúveis, as dificuldades, elas se levantam como gigantes dessa maneira. Elas gritam de manhã, elas gritam de tarde. Muitas vezes elas se colocam tão imponentes diante da nossa vida, e nós olhamos para elas e dizemos: não, como que eu vou lutar contra isso? Como que eu vou suportar isso? Talvez qualquer um daqueles guerreiros de Israel dizia: como que alguém vai conseguir derrotar um camarada desse tamanho? Só a ponta da lança do gigante, querido, tinha 7 quilos. A ponta da lança, 7 quilos. O escudo de Golias, um soldado deveria carregar para ele. O soldado com muito custo carregava o escudo do gigante. Como que algum daqueles soldados se colocaria à disposição a lutar contra o gigante? A coisa foi tão intensa que o rei disse: olha, se tiver algum homem aqui em Israel que lute e vença esse gigante, eu vou dar a minha filha para ele casar com ela, e vou livrar ele do imposto. De todo o imposto, não vai pagar mais imposto. Irmãos, e tem 2 coisas que nós pagamos nessa vida: é com a morte e é imposto. Ninguém fica livre disso. Alguém fica livre do imposto? Você paga IPVA, paga IPTU, IPVA, IPTU, ICMS, ISS, IOF, IES, IO. Irmão, é imposto para tudo quanto é coisa. Daqui a pouco eles vão cobrar imposto do ar que você respira. Se tem uma coisa que eu e você temos que pagar, é imposto. Então 2 coisas são inevitáveis: pagar imposto e a morte. Mas Saul promete para Davi, ou promete para os homens, na realidade, daquele exército, a sua filha em casamento. E aquele homem que vencesse ficaria livre de todos os impostos para o resto da vida. Só que Davi, querido, não lutou com o gigante por causa da filha de Saul, e nem por causa que ele não ia pagar mais imposto. Ele lutou contra o gigante porque uma indignação se instalou no seu coração. Porque o gigante não afrontou Israel, o gigante afrontou a Deus. E nós temos que olhar, querido, com essa mesma visão. Muitas vezes as coisas que vêm contra as nossas vidas não afrontam só as nossas vidas, afronta o Deus que nós servimos, afronta o Deus que está conosco. Davi teve essa visão espiritual. Davi não olhou para o seu tamanho, para a sua fraqueza, porque era franzino, porque era pequenininho. Davi não olhou para isso. Davi olhou para Deus e disse: quem é esse homem que afronta o Deus de Israel?
E a Bíblia diz que ele vai a Saul e diz: Saul, eu quero lutar com esse gigante. Saul fica um pouco incrédulo, os soldados ficam um pouco incrédulos com aquilo tudo, mas por fim consente em Davi lutar com o gigante. Saul pega seu capacete, coloca em Davi, pega sua couraça, coloca em Davi. Davi fica desconjuntado, que era muito grande, aquela armadura, e Davi não consegue se ater com aquilo. Ele diz: não, eu não preciso disso. Davi pega a sua funda, pega o seu bornalzinho, coloca 5 pedrinhas, coloca dentro e vai diante do gigante para lutar com ele. E diante do confronto, Golias mais uma vez afronta a Davi. Diz para ele: você vem com um pau achando que eu sou um cachorro? E Davi diz para ele: você vem contra mim com escudo, com lança, você vem contra mim com todo esse poderio, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, aquele a que tu tens afrontado. Davi não foi batalhar, querido, na força da carne. Davi não foi na sua batalha na força do seu braço. Ele não foi confiando na sua espada, porque nem espada tinha. Ele foi no nome do Senhor, ele foi confiando no Senhor. Ele foi que ele sabia que Deus daria vitória para ele, porque nenhum gigante fica de pé diante do Senhor. Davi pega uma pedrinha, coloca na sua funda, e ele vai diante de Golias, gira a sua funda com muita força, e ele lança uma pedra em Golias. E a pedra, a Bíblia diz que vai na testa de Golias, e Golias não cai para trás, ele cai para frente. E Davi, ele desmaia com aquela pedra. Davi vai lá, arranca a espada do Golias. Davi acho que teve que pegar com as 2 mãos assim e apoiar no seu braço, que a espada era muito grande. Pegou a espada do Golias, muito grande, levantou a espada e soltou e cortou a cabeça do gigante. E ele fere Golias, ele mata Golias, e ele leva a cabeça do gigante diante do rei de Israel. Davi vence aquela batalha. O exército de Israel vence aquela batalha naquele dia. O nome do Senhor é glorificado. E nós chegamos nesse texto que nós lemos aqui, de 1 Samuel, onde ele diz aí: sucedeu porém que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu que no outro dia, que o mau espírito da parte de Deus se apoderou do rei Saul, e profetizava no meio da casa, e Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança, e Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes, e temia Saul Davi, porque o Senhor era com ele, e tinha se retirado de Saul. O nome de Davi ficou grande em Israel, ficou crescido, ficou conhecido. E as mulheres e os homens diziam assim: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Virou até um cântico isso. Isso enfureceu o coração de Saul, e deixou Saul com ira de Davi. E agora tudo mudou. Saul começou a perseguir a Davi e queria matar Davi. Davi estava um dia no palácio. Saul pega a sua lança e ruma para matar Davi. Davi se desvia e foge. No outro dia Davi está lá. Saul pega a lança novamente e lança contra Davi para tentar acertá-lo, e Davi foge. E sabe o que acontece? A partir desse momento, querido, Davi entende que ele não vai poder mais ficar mais perto de Saul, porque Saul quer matá-lo. Porque agora Saul não tinha mais o Espírito de Deus, estava vivendo como uma vida de um ímpio, mesmo sendo o rei de Israel. E Davi agora foge de diante de Saul. E agora a vida de Davi se torna uma vida de fugitivo, angustiado. Agora Davi começa a viver uma vida amarga,
de angústia, de sofrimento, uma vida de perseguição, uma vida de tristeza, porque ele está sendo perseguido pelo próprio rei Saul, que ficou com inveja, que ficou com ira de Davi, sabendo que Davi poderia tomar o seu trono. Detalhe que Davi não queria o trono de Israel, Davi não estava atrás do trono de Israel, mas Saul temeu a Davi, porque Saul viu que o Senhor era com Davi. Sabe o que acontece? Davi foge, querido, e Saul manda os seus soldados atrás de Davi. Nós conhecemos toda a história de Davi, a sua perseguição, as suas angústias, o seu sofrimento por causa da inveja do rei, e porque ele era ungido de Deus. Deus o tinha chamado, Deus o tinha separado para uma grande obra. Ele reinaria sobre Israel, e reinou. Davi foge, e Saul arruma uma empreitada contra Davi. E agora nós vamos nos encontrar no Salmo 34, porque diante dessas adversidades de Davi, diante das perseguições de Davi, Davi vai escrever o Salmo 34. Diante dos livramentos que Davi teve, diante das situações adversas que ele viveu, dos seus intempéries, das suas angústias e sofrimentos, ele vai escrever esse salmo em teor de adoração, em teor de reconhecimento de quem Deus é, em uma vida de devoção a Deus, de confiança plena no Senhor. Será que eu e você temos confiança em Deus, querido? Nós vamos ver, esse homem teve uma confiança plena em Deus. O exército de Israel estava procurando Davi em toda a extensão do reino. Davi vivia de caverna em caverna, fugindo do rei Saul. Por 2 vezes Davi teve Saul nas suas mãos para matar, mas Davi não fez, porque Davi, como ele temia o Senhor, ele disse: jamais eu levantaria as minhas mãos contra o ungido do Senhor. Mesmo Davi sabendo que Saul estava errado, fazendo coisa errada, Davi não levanta a sua mão contra o rei de Israel, que era Saul. E a Bíblia diz que Davi passa de uma vida de reinado, junto com o rei, de súdito, um músico, um servo. Ele passa agora a ser perseguido pelo próprio rei de Israel, para ser morto. E aí Davi vai para a caverna de Adulão. Nós conhecemos que na caverna de Adulão, Davi ele se encontra com mais alguns homens angustiados como ele, mais alguns homens que foram desprezados, mais alguns homens que estavam vivendo ali sem emprego, sem trabalho, que não tinham mais perspectiva de vida, que foram desprezados, que tinham a sua alma angustiada. E nós sabemos que através daquela caverna e daqueles homens, ali se levanta o maior exército que Israel teve. Foi na caverna de Adulão, com todos aqueles homens angustiados, perdidos, Davi levanta um grande exército, que veio a ser o maior exército de Israel, que foi levantado dentro de uma caverna, de homens angustiados, perdidos, sem expectativas, sem esperança, sem desejo por nada, mas ali se levanta um grande exército. Davi passa por perseguições e angústias, riscos de morte, e Davi escreve o Salmo 34, e olha o que ele vai dizer aqui no verso 1: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, louvarei ao Senhor em todo o tempo. Mas espera aí, esse homem estava sendo perseguido pelo próprio rei, pelo exército de Israel. A qualquer momento ele poderia ser pego e ser morto, executado. Davi está dizendo, dentro da sua angústia, ele está dentro da sua angústia, da sua perseguição, ele está dizendo: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Eu louvarei em todo o tempo. Na dor eu louvarei, na alegria eu louvarei, no sofrimento eu louvarei, na angústia eu louvarei, na perseguição eu louvarei, na escassez eu louvarei, na abundância eu louvarei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará na minha boca, ele está na minha boca. Ah, está com enfermidade, mas eu louvarei o Senhor em todo o tempo. Eu louvarei independente de qualquer coisa, eu louvarei ao meu Senhor. O seu louvor, ele está dentro de mim, está na minha boca.
Ele diz no verso 3: engrandecerei ao Senhor comigo, juntos, engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Ele ainda convida eu e você. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Sabe o que é ser perseguido de morte, querido? Por uma nação, por um rei furioso, endemoniado. O próprio rei tentou matá-lo. Davi está dizendo, ele diz: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus medos, livrou-me dos meus medos, dos meus temores. Ele me livrou, foi o próprio Senhor que me livrou. Olharam para Ele e foram iluminados, os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre ao Senhor e o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Quem salvou da angústia não foi o médico, foi o Senhor. Mas ele fez o que? Ele clamou. E ele se colocou na condição de pobre, de necessitado. Clamou este pobre ao Senhor e o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. De todas as suas angústias. Aí Davi faz uma menção do anjo do Senhor, que ele sabe que ele não está sozinho. Irmão, nós não estamos sozinhos. Davi diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quando ele faz uma menção ao anjo do Senhor, ele está fazendo uma menção ao Senhor. Sim, ao anjo que guarda, ao anjo que protege, mas ele sabe que há uma intervenção de cuidado de Deus sobre a sua vida continuamente. A proteção de Deus está sobre ele continuamente, independente de onde quer que ele esteja, porque ele está em fidelidade ao Senhor. Ele está em perseguição, sim. Ele está numa condição de dificuldade, sim. Ele está padecendo porque homens estão querendo matá-lo, sim. Mas ele sabe que o anjo do Senhor está acampado ao redor dele, e ele sabe que ele está protegido, que ele será livre de toda situação. Aleluia. E quando nós chegamos no verso 8, ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Como que eu posso provar e ver que o Senhor é bom, querido? Como que você pode provar e ver que o Senhor é bom? Qual é a maneira que nós vamos provar? Jó passou por o que passou. Jó era um homem que temia a Deus. A Bíblia traça uma característica de Jó que não traça em nenhum outro homem. E o próprio Deus vai falar sobre ele: tem visto o meu servo Jó, homem reto, fiel, temente, que se desvia do mal. Deus fala de integridade, caráter, moral, sinceridade, fidelidade em Jó. O diabo diz: também você dá tudo para ele. Ele tem tudo, ele é mais rico, ele é agradável, ele tem tudo. Toca nele, tira dele, vê se ele não te nega. Deus permite que Satanás toque em Jó. Perde os filhos, perde a casa, perde o dinheiro. Por fim perde a saúde e fica naquela situação da carne viva. E Jó não nega ao Senhor, continua fiel a Deus. Jó passa por toda aquela situação. Quando chega no final da sua prova, Deus o restitui amplamente, duplamente. E Jó dizia assim: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Jó dizia assim: antes eu te ouvia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Provai e vede que o Senhor é bom. Como que eu vou provar e ver que o Senhor é bom? Jó provou e viu que o Senhor era bom. Ele provou e viu que o Senhor era bom, porque ele viu que Deus agiu na vida dele, e ele não culpou a Deus por aquilo que ele estava passando, mas ele continuou sendo fiel a Deus. Jó estava com um caquinho de telha se coçando, querido. Estava se coçando com um caquinho de telha que sobrou da casa dele. Estava coçando as suas feridas e estava glorificando a Deus. Jó não estava reclamando nem murmurando, dizendo: aí, tá vendo aí, se Deus fosse Deus mesmo, eu não tinha ficado desse jeito. Se Deus fosse Deus, eu não tinha perdido a minha família. Se Deus fosse Deus, eu não tinha perdido o meu dinheiro. Se Deus fosse Deus, eu não estava aqui. Não, Jó estava coçando-se com um caquinho, mas estava dizendo: fiel é Deus, glória a Deus, aleluia a Deus. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. É o que Davi está dizendo. Davi, querido, nessas perseguições, ele saiu e ele fugiu para a terra dos filisteus. E ele chegou, sabe onde Davi se enfiou? Ele foi dentro do palácio do rei dos filisteus.
O texto está em 21 de 1 Samuel. Versículo 10 diz assim: levantou-se e fugiu aquele dia diante de Saul, e foi a Aques, rei de Gate. Porém os criados de Aques lhe disseram: não é esse Davi, o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aques, rei de Gate. Porém isso se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se como doido entre as suas mãos, e engravatava nas portas da entrada, e deixava correr a saliva pela barba. Então disse Aques aos seus criados: eis que bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxeste aqui? Faltam a mim doidos para que trouxestes a mim este, para que fizesse 2 dias diante de mim? Sabe, querido, no momento de desespero, Davi estava diante do rei dos filisteus, o rei de Gate. Davi viu que ele ia morrer aqui, porque as pessoas descobriram: esse é o Davi, foi esse que matou o Golias, esse é o Davi, está diante do rei aqui nos filisteus. E sabe o que Davi fez? Pegou os seus dedos e começou a se fazer de louco. Ele começou a se fingir de louco e começou a babar na sua barba. O rei disse: esse cara é louco, o que é isso? Não é o Davi não, esse é um doido. Vocês trouxeram um doido na minha presença. Se fingiu de doido, babando diante do rei dos filisteus. Está pensando que é brincadeira, meu irmão? Ele se fingiu de doido para não ser morto. Mas Davi vai dizer no Salmo 34: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Que nele confia. Não é que confia aqui não, meu irmão, confia aqui. Eu tenho força, eu sei fazer certinho. Se não for eu colocando a mão, se não for eu fizer, não vai. Davi se fez de doido, babou na sua própria barba, virou seus olhos, ficou lá todo doido. O rei falou assim: tira esse doido daqui, tira esse doido da minha frente. Vocês estão mais doidos que ele? Vamos trazer um doido na frente do rei. Tudo isso para não morrer, querido, diante do rei dos filisteus. Para ele poder escrever para mim e para você, e deixar claro para mim e para você, querido, que os intempéries da nossa vida, as perseguições da nossa vida, as dificuldades da nossa vida, os problemas que nós enfrentamos, eles não dão a ordem nas nossas vidas, eles não mandam nas nossas vidas. Agora, o que eu e você temos que fazer, querido, com aquilo que nós passamos diariamente, seja luta, enfermidade, problema, adversidade, eu não sei o que você está passando, o que você tem que fazer é confiar em Deus, é confiar no Senhor, é esperar no Senhor, é esperar no Senhor. Porque no final dessa situação, você pode dizer como Davi disse, e como Jó disse: antes eu te conhecia de ouvir, alguém falava um testemunho, alguém falou do Senhor para mim, mas agora estamos passando por o que estamos passando, intempéries, lutas, enfermidades, dores, problemas, dificuldades. Não é para você murmurar não, querido, é para você suportar o tranco, para você suportar. Deus está com você, Deus está no controle, Deus está trabalhando, como já foi dito, Deus está no controle. Confie no Senhor, porque quando essa situação acabar, no final você vai dizer: provai e vede que o Senhor é bom. Sabe por quê? Porque você provou. Não foi ninguém que falou para você não, você provou. Você provou a fidelidade, você provou a misericórdia, você provou a bondade, você provou o favor, você experimentou, você viu, você contemplou. É fácil eu contar um testemunho para você, querido, quando nós passamos muita dificuldade. É fácil eu falar para você, querido, muitas vezes não tinha o que comer em casa, não tinha um leite para dar para minha filha, não tinha, não havia saída, não murmurávamos, e não íamos ao papai e à mamãe dizer: pai e mãe, me dá um dinheiro para comprar um leite, porque lá em casa não tem. Não íamos ao vizinho, me dá, põe aqui um copo de leite. Não íamos, não ficávamos reclamando: eu não vou mais na igreja também, porque olha a minha situação. Será que Deus não está vendo tudo isso? Ainda quer que eu vou na igreja para cantar, para louvar, para culto? Não, querido, nós dobrávamos os nossos joelhos, porque nós estávamos provando.
experimentando a fidelidade de Deus. Enquanto estávamos buscando a Deus, desejando por Ele, acreditando, batia-se na porta e alguém trazia uma cesta básica. Aleluias! Alguém nos encontrava na rua e nos dava um dinheiro. Olha, Deus me tocou para te entregar isso aqui. Provai e vede. Você vai só provar, só vai provar e ver se você viver com Ele e se você confiar nele. Agora a situação aglomerou, vamos ao banco pegar um empréstimo. Agora essa situação não vai dar, agora vamos lá no agiota. Davi suportou, querido. No verso 17 ele disse: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. 18, perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salvos contritos de espírito. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Aleluias. Isso é confiança, querido, de alguém que anda com Deus, de alguém que confia em Deus, de alguém que entrega a sua vida para Deus deliberadamente. Esse homem estava nas covas, esse homem estava no deserto, esse homem estava em perigo de morte, em perseguição. A qualquer momento poderia ser surpreendido. O Salmo 66, a Bíblia diz que Davi está de madrugada no deserto de Judá, está com as suas mãos levantadas, no deserto. Deserto não tem água, deserto é escassez, é difícil. Davi está com as suas mãos levantadas. Abra sua Bíblia aí no Salmo 63. Eu falei 66, mas é 63. Olha o que ele disse aí: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como te vi no santuário. Porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Aleluias. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, aonde não há água. De madrugada te buscarei, a minha alma tem sede, a minha carne te deseja, em uma terra seca e cansada, no deserto da vida, no deserto dos problemas, no deserto das dificuldades, das aflições. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem, a mulher que nele confia. Eu lembro das palavras de Paulo também, Romanos 8:31. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus está intercedendo agora por mim e por você. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, ou a angústia, ou a depressão, ou a enfermidade, ou a luta, ou a perseguição, ou a dor, ou a prova, ou seja lá o que for. Quem nos separará do amor de Cristo? Provai e vede que o Senhor é bom. Alguém aqui provando o Senhor nessa noite? Tem alguém aqui provando? Davi está falando de provar, querido, conviver, sentir, depender. Peraí, nessa circunstância só Deus, nessa circunstância só Ele. Prova e vede. Prova e olha. Percebe. A versão da Nova Linguagem diz: procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Não fique no testemunho dos outros, não. Procure descobrir por você mesmo o quanto o Senhor é bom. Pastor, eu passo por tanta situação na minha vida, tanta dificuldade, tanto descaso, tanta injúria, tanta angústia. Quando nós passarmos, querido, pela prova que estamos passando, pela luta que estamos passando,
e nós saímos do outro lado, e nós vamos ver os livramentos que Deus deu, as misericórdias que se sucederam, o cuidado que Deus teve conosco, o apreço que Deus teve conosco. E nós vamos dizer para os que estão em nossa volta: provai e vede que o Senhor é bom. Irmão, a prova tem um tempo, a luta tem um tempo, a dor tem um tempo. Eu sofri com uma dor no meu estômago, já falei isso aqui para os irmãos, por mais de um ano. Mais de um ano. Eu falei: eu não vou tomar mais remédio, mais injeção na veia, eu vou orar ao Senhor, Deus vai me curar. Eu orava a Deus, orava, fazia jejum, orava, a dor continuava lá. Quando era 3 horas da manhã eu acordava com a dor, e a coisa era tão intensa que eu colocava a mão no estômago assim, eu levantava da cama, eu não aguentava, eu caía no chão e ficava rolando. 3 horas da manhã eu estava chorando e gritando: Deus me cura, Deus tira de mim. Passou um ano, querida, essa angústia na minha vida, um ano, até eu entender o que Deus queria comigo. A hora que eu entendi, a dor, ó, sabe, nesse período, eu estava provando e vendo como Deus é bom, porque Deus me colocou num lugar onde Ele queria. Eu não poderia ir nem para a direita, e nem para a esquerda, e nem para trás. Eu estava no lugar onde Deus queria que eu estivesse, e ali eu estava provando o quanto Deus era bom, porque eu não poderia sair. Deus está trabalhando na sua vida dessa maneira, você não está entendendo, mas lá na frente você vai entender, e você vai dizer para os que estão ao seu redor: provai e vede o quanto Deus é bom. Quero ter a liberdade de falar do Wander aqui, o testemunho do Wander. Eu quero que um dia o Wander, ele conte esse testemunho dele. Foi 8 meses, Wander, você ficou desempregado? 8 meses, queridos. O Wander veio para a fé e ele ficou 8 meses desempregado. E ele tem um bom currículo, tem um bom histórico. E mesmo com todo esse aparato, faculdade, curso, ele não conseguiu um emprego. 8 meses de muita angústia. E eu percebi, e nós oramos juntos, choramos juntos, e vimos toda a situação que ele passou. Um dia lá, nós estávamos orando pela manhã, em uma consagração. O Wander se ajoelhou, colocou a sua cabeça no chão, e ele começou a chorar, a declamar a Deus. E ele chorou, ele fez uma poça de lágrimas no chão, querido, ele fez. E ele dizia: Deus, nem que for um emprego de faxineiro, e não aqui desmerecendo o faxineiro, mas ele disse: Senhor, nem que for um emprego para limpar o chão, para fazer uma coisa mesmo simples. O que o Senhor quiser fazer comigo, o Senhor faça. O que o Senhor quiser me dar, o Senhor me dá. Onde o Senhor quiser me colocar, o Senhor me coloca. Com o coração quebrantado e contrito, ele se rendeu a Deus naquele dia. Ele estava provando a misericórdia de Deus e o quanto Deus é bom. Sabe, querido, passados uns dias, ele mandou um currículo para as empresas, e uma empresa ligou para ele. A empresa fez uma proposta para ele, não era para trabalhar aqui, era para trabalhar fora. E a empresa perguntou para ele: qual que é a sua pretensão salarial? E ele modestamente disse uma pretensão salarial, um valor. E do outro lado o homem disse: não, esse salário aí, não, é incompatível. Esse salário é incompatível, Wander. E talvez ele pensava que o homem estava falando, que ele tinha falado muito alto, mas o homem disse: não, esse salário é incompatível para a sua função. O que o Wander tinha pedido era um valor X, e aquele homem disse: não, para você assumir esse cargo, essa função, você vai receber tanto. E era o dobro daquilo que ele tinha pedido. Irmão, e não era pouco não, hein? Sabe, querido, o Wander saiu daqui, nós fomos levar ele em Araçatuba. Ele saiu de avião de Araçatuba para trabalhar em Canoinhas, né? Em Canoinhas. Deus honrou a vida dele de uma maneira tão extraordinária, mas porque naqueles 8 meses que ele estava orando conosco, ele não murmurou. Ele não abriu a sua boca para reclamar, para desconfiar de Deus, para ser um incrédulo. Ele estava buscando a Deus com um coração quebrantado e contrito, e esse coração Deus não despreza. E ele provou a fidelidade de Deus. Alguns irmãos aqui podem dizer, querido, alguns irmãos aqui podem dizer isso, como o Wander pode dizer, eu posso dizer, eu sei que alguns podem dizer, talvez todos possam dizer, como Davi disse diante das suas situações de intempéries:
Provai e vede que o Senhor é bom. Quantas vezes Deus foi bom com você? Quantas vezes Deus foi generoso com você? Quantas vezes Deus abriu a porta para você e mostrou a sua fidelidade? Quantas vezes, querido, quantas vezes? E Deus não se cansa de fazer isso, de provar que Ele é bom, de provar que Ele é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Amém? Aleluias. Ande com Ele, querido, confie nele. Jó passou pelo que passou, mas ele dizia: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu provei, eu vi. Paulo diz no final da sua fé: eu combati o bom combate, guardei a fé, acabei a carreira e guardei a fé. O que nós vamos dizer diante das nossas situações? Nós estamos confiando no Senhor? Ande com Deus, independente das suas circunstâncias. Ande com Deus, querido, independente daquilo que você passa. Não deixe que as circunstâncias da sua vida diga para você que Deus é ou não é fiel. Deus é fiel, Ele não mudou, Ele nunca vai mudar. Aleluias. Olhe para o Senhor no seu lugar.